E para falar desse tema de hoje, estamos recebendo aqui o Dr. Marco César, otorrino. Doutor, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, pastora. Para nós é uma grande honra. Olha, falar sobre insônia é algo tão atual, né, doutor? Infelizmente, a insônia sempre esteve presente na vida de muitas pessoas e hoje, com o agravamento de tudo que passamos aí devido à pandemia, as mudanças de comportamento, a insônia, a gente pôde perceber aqui nós, com os pedidos de oração, que teve um grande aumento. E vocês em consultório, as pessoas aumentaram a reclamação que estão sofrendo com insônia? Aumentaram sim, pastora. Acabaram aumentando bastante essas queixas em virtude muito da mudança do hábito de vida de cada um de nós. Foram muitas coisas ruins que aconteceram e que ainda acontecem, graças ao nosso Deus, menos do que vinham acontecendo. Isso acaba tendo muito transtorno nas pessoas. Elas começam a se tornar muito mais preocupadas, muito mais ansiosas. Concomitante a isso, a gente tem fatores que a gente não tinha. A gente começou a ficar muito tempo em casa, mudou muito a alimentação, não fez atividade física e, pior ainda, algumas pessoas começaram a achar na bebida alcoólica um mecanismo para tentar dormir melhor. Então, tudo isso são fatores muito desastrosos. Por isso que essa queixa, como a senhora falou muito bem, aumentou muito no nosso dia a dia. E as pessoas, elas acabam ficando sem o sono reparador, né? A gente sempre fala a respeito da qualidade do sono. A qualidade do sono ela é tão importante para trazer realmente qualidade de vida. Se você não tem um bom sono, uma boa noite de sono, a sua vida não vai bem, né, doutor? Perfeito, pastora. Existe uma diferença muito grande entre você dormir e você ter um sono reparador. Muitas vezes as pessoas dormem, mas elas não alcançam um sono profundo, que a gente chama. Justamente por isso, por alguns hábitos. O desenvolver o sono, pastor, é uma coisa que a gente tem desde quando a gente acorda. A gente tem que cuidar do sono, a gente tem que fazer com que o sono realmente seja restaurador, mas é durante o dia inteiro. É a alimentação que você tem, é o horário da atividade física, às vezes é o cafezinho, às vezes é o chimarrão, às vezes é um chá verde. São fatores que no decorrer por dia podem se acumular e isso trazer transtornos do sono. Então por isso que é muito importante a gente fazer uma higiene do sono. Isso acaba levando com que você tenha esse sono reparador. Caso contrário, você acha que dormiu e você começa a ter alteração de memória, crises de ira, de comportamento, esquecimentos durante o dia e acha que é um problema de envelhecimento, que isso é uma coisa natural. Fibromialgia, que é uma coisa que ataca muito as mulheres e isso pode estar muito correlacionado com o distúrbio do sono. Não, é muito mesmo, é algo que as pessoas elas acabam não pensando, né? Elas não reparam muito o quanto o seu dia, como você leva o seu dia, ele tem um impacto fundamental na sua noite de sono. E a gente pode perceber que isso não só os adultos hoje são cometidos, mas também as crianças, porque essa mudança de vida veio para todo mundo, não só para os adultos, mas as crianças também. Ficaram longe da escola, não levantavam mais cedo para ir para a escola, então adiantava, ia um pouquinho mais amanhã ali, avançando, dormindo, aí quando acordava, estudava um pouquinho ali online, muito mais ligados ali em tudo que é eletrônico, em tudo que tem aquelas telas muito brilhantes. Isso influencia também diretamente no impacto do sono? Então, muito bem lembrado, pastor, exatamente. Bem, o sono é uma rotina. Como muitas coisas que a gente faz na vida, se você mantém uma rotina, você realmente consegue ter uma evolução dentro dele. Então, por isso, sempre mantenha uma rotina. Procure sempre no mesmo horário para a cama. E que a senhora lembrou muito bem, pastora, os tablets e o celular, eles têm uma luz azul. Quem que estimula o nosso sono? A estimulação do nosso sono dentro da nossa cabeça é através de um hormônio, que é a melatonina. Só que quando você está com um estímulo de luz, que é a luz do celular, ou luz do tablet, ele fica mandando essa luz para dentro dos seus olhos, que manda para dentro do seu cérebro, e o seu cérebro imagina que é dia ainda. Exato. Ele não consegue entender que é noite, porque para ele, você está com a luz do dia, então ele retarda essa eliminação desse hormônio que estimula o seu sono, que é a melatonina. E se você não tem esse sono, você acaba tendo mais dificuldade para dormir, daí você fica mais no celular, mais dificuldades para dormir, e isso entra nesse ciclo que a senhora falou muito bem. Não, é muito interessante. Quando fala disso, eu lembro do meu esposo, não tem como eu não lembrar dele, né? Pensa numa pessoa que precisou mudar os hábitos depois que casou comigo, porque no início não consegui muito mudar os hábitos dele não, doutor, mas eu falo isso para as pessoas que estão em casa, porque tem pessoas que têm o costume de dormir com o telefone
televisão ligada, tem costume de dormir ali na frente do celular, e meu esposo era um desses, que só conseguia dormir com a televisão ligada, não existia aquela situação de, não, agora é hora de dormir, vamos apagar tudo, não existia. Então foram anos de brigas aí nos primeiros anos de casamento, falando, não, agora é hora de dormir, vamos ligar a televisão e vamos dormir. Mas as pessoas não entendem, e você fala, e você explica, e eles não entendem como isso retarda esse sono e não te traz um sono reparador. Você até dorme depois, você apaga, mas isso não é um sono que vai te trazer uma saúde muito boa, né, doutor? Perfeito, é isso mesmo. E esse conceito que a senhora levou para o seu esposo é muito importante, porque o que a senhora fez é uma higiene do sono. Exato. Então, por isso que a gente fala, para as pessoas que acreditam em Deus, que prezam pelas orações, como nós fazemos isso normalmente, há sempre uma oração antes de dormir. Exato. É muito mais importante do que você ficar com o celular. Exato. Tem pessoas que podem fazer meditação, mas essas preces que a gente faz antes de dormir, você tem que fechar os olhos realmente e respeitar esse momento. Respeite esse momento com orações, fique canalizado com Deus, que eu tenho certeza que isso vai trazendo mais harmonia para o seu corpo e isso certamente favorece o sono. Restaura, né? Restaura não só o corpo como a alma, né? Renova. E como que faz aquelas mães, que a gente tem muitas mães que nos assistem, que os bebês ainda estão trocando a noite pelo dia, né? Tem algo que a gente possa fazer também pelos bebezinhos, para que a gente possa adaptá-los e acostumá-los ali ao sono, que a gente sabe que a noite é o sono bom, né, doutor? Então tem o que a gente fazer para ajudar essas mães? É a rotina. A única coisa que pode fazer é a rotina e entender que a gente tem uma fase de transição. As crianças, elas têm que seguir uma rotina como nós, adultos. Então a mamãe e o papai têm que entender que às vezes a criança está chorando e a pior coisa que você tem é estimular ele com alguma coisa. Calma, isso em 2, 3, 4 dias, isso acaba criando uma rotina. É, doutor, é tão difícil eles entenderem, né? Os pais entenderem isso. Deixa a criança chorar. Calma, ela já para. Já vai parar. Ela já para. Você está limpinho, você está alimentado, você está quentinho. Tá tudo certo. É só questão do hábito, do costume, né, doutor? Exatamente, pastora. Olha, é muito bom a gente sempre falar que as pessoas entendam um pouquinho isso, porque acabam sofrendo tanto e aí são meses e meses a fio, anos às vezes, uma coisa que poderia ali com uma semana você adaptar e tá tudo certo, tudo bem. Perfeito. Às vezes a gente transfere essa ansiedade que a gente tem, pastora, para os nossos filhos. É verdade. E isso gera ansiedade neles também. E isso leva a transtorno do sono, tanto pela nossa ansiedade. Então, se manter firme, ficar do lado do seu filho, como a gente falou, faça uma oração, fique com ele, fala que você vai ficar bem, o sono já vem, acalma um pouquinho. Essas palavras de conforto acabam sendo muito importantes, sempre pastora. muito úteis, né? Muito úteis. A gente sabe que também tem enfermidades que vêm decorrentes da falta do sono. O senhor pode listar aqui pra gente o que, olha, durmam bem, cuidem do seu sono, porque ela pode trazer enfermidades ainda maiores. Nossa, pastora, isso é tão importante, porque a questão de distúrbio do sono, e não precisa nem ser só insônia, mas o paciente ter ronco e apneia, pode levar infarto agudo do miocárdio, alterações cardiovasculares, hipertensão arterial, que é pressão alta de difícil controle, que são refratárias às medicações, acidente vascular cerebral, e entender, pastora, que estatisticamente as mulheres são quem mais sofrem com o distúrbio do sono. E uma doença que tem muito nas mulheres, que é fibromialgia, crises de dores. As pacientes têm dores, elas têm dores pelo corpo e acabam tendo que fazer medicação para isso. E muitas vezes, e foi uma coisa que a senhora lembrou muito bem, não é só o fato dela dormir mal por um problema que ela tem, mas às vezes, pastora, o cônjuge que está do lado dela ronca, tem sono agitado, e isso faz com que a esposa não durma bem e acabam os dois ficando doentes. E acaba ali os dois unindo ali os problemas e um não dorme bem, o outro não dorme bem. Precisa encontrar um equilíbrio para isso, né, Precisa, doutor? como a senhora fez com o seu relacionamento. Não, tem que encontrar um equilíbrio. Precisa. Adapta aí, vamos que no início ele ia para a sala assistir, depois eu comecei... Mas você tem que ter sabedoria, a gente sempre fala sobre aqui, né? A gente sempre vai ali, fala do que é do todo, depois a gente puxa um pouquinho para as mulheres. A mulher, ela tem que ser sábia, né? A esposa tem que ter a sabedoria de ganhar, não só os filhos, o marido, você fazer com que a sua casa seja abençoada, porque tudo isso traz uma harmonia para casa, para a família. Doutor, foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, pastora. Eu fico muito encantada quando vem aqui um médico que nos abraça, né? Abraça a alma e fala com a gente de uma forma muito simples, esclarecedora, trazendo tanta informação boa para os nossos telespectadores. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela Deus oportunidade. abençoe ainda mais a carreira do senhor. Todos nós. Em nome de Jesus.